Releia este trecho do mito de Prometeu. Na Assembleia de Mecona, todas as regras das relações entre os mortais e os deuses foram acordadas, sendo esta a principal: sacrifícios animais feitos pelos homens para honrar os deuses do Olimpo e pedir sua proteção. Zeus queria testar se as regras haviam sido bem assimiladas pelos homens e pediu o sacrifício de um touro em seu nome. Depois, o animal seria dividido para ser comido. Com base neste fragmento, letra A. Identifique as circunstâncias dos advérbios e das locuções adverbiais destacados. Aqui você tem tudo em negrito. Esses advérbios ou locuções adverbiais que estão em negrito indicam quais circunstâncias? Tempo, modo, lugar, espaço, aqueles todos vistos lá em cima. Letra B. Aqui, expressão o pronome esta na primeira frase se refere? A que expressão? A palavra esta se refere a qual expressão que está no texto? Observem bem, sendo esta a principal. A que palavra ou expressões o pronome esta se refere? Olha ali e tentem localizar qual a palavra ou expressão que tem referência com o pronome esta. 3. Ao escrever um texto, podemos garantir a coesão entre palavras, frases e parágrafos, utilizando sinônimos ou expressões equivalentes que caracterizam um substantivo, a fim de não repetir palavras. Sempre que nós vamos produzir um texto, nós temos que ter esse cuidado. Você não vai repetir uma mesma palavra várias vezes. Estou escrevendo um texto sobre a escola. Eu não posso escrever escola diversas vezes. Eu tenho que procurar sinônimos, eu tenho que utilizar palavras correspondentes. Assim, por exemplo, podemos nos referir a Prometeu como o filho de Jápeto, o criador dos homens. Que expressões você usaria para se referir a Zeus? Você não vai escrever um texto e repetir Zeus 1 milhão de vezes. Quais são as palavras ou expressões que você usaria para se referir a Zeus, a Medusa, ao Brasil, a Palas Atena ou ao Monte Olimpo? Quando você produz um texto, se você produzir um texto falando desses 5 elementos, você tem que usar palavras ou expressões para ir substituindo esses termos. Você não vai repetir, por exemplo, Brasil eternamente. Procure palavras ou expressões para você substituir esses termos como se você estivesse produzindo um texto. Escolha 2 itens da atividade anterior e redija 2 parágrafos utilizando todas as expressões que você listou. Desses 5, você vai escolher 2 itens e escrever 2 parágrafos, um parágrafo para cada item, utilizando todas as expressões ou palavras que você colocou aqui para substituí-los. Beleza? 4. Muitos advérbios de modo têm em sua terminação o sufixo mente. Exemplos: calmamente, apressadamente, nervosamente. Da maioria das palavras terminadas em mente, a maioria, não são todas, são advérbios de modo. Saiu apressadamente. Qual foi o modo, qual foi a maneira que ele saiu? Apressadamente. Agia nervosamente. Nervosamente é o modo como ele agia. Falou calmamente. Calmamente é o modo com que ele falou. Letra A. Escolha um advérbio de modo para redigir uma frase expressando uma ação que você fez rotineiramente, que você faz rotineiramente. Rotineiramente é um advérbio. Faz rotineiramente, quer dizer, você faz sempre, quase. Direto você faz. Então, você vai escolher um desses advérbios de modo e redigir uma frase de algo que você faz costumeiramente, rotineiramente, que é uma rotina sua.
B. No trecho a seguir do mito Caiapó, todos os advérbios destacados acrescentam circunstância de modo às ações verbais? Sim ou não? Justifique sua resposta. Estou cortando a corda para que eles fiquem morando no céu eternamente. Diante disso, os que já tinham descido procuraram rapidamente um lugar nos campos onde pudessem construir sua morada. Eternamente e rapidamente. Os dois acrescentam circunstâncias de modo a essas ações verbais. Fiquem morando eternamente, procuraram rapidamente. São advérbios ou não? Justifique sua resposta. São advérbios de modo, melhor dizendo. Justifique sua resposta, beleza? Que aí, de repente, você tenha um advérbio de tempo, de espaço, outra coisa assim. Talvez um seja advérbio de modo e o outro seja um advérbio, será, de tempo, de espaço, de negação, de afirmação ou coisa parecida. Como nós dissemos, a maioria dos advérbios terminados em mente são advérbios de modo, a maioria, mas não todos. Então preste atenção no significado de rapidamente e eternamente e digam se todos, se os dois são circunstâncias de modo, se somente um, se nenhum, e justifique sua resposta. Não, porque tal advérbio é de tal coisa. Sim, porque os dois expressam a maneira com que a ação verbal indica. Por aí afora. Anexo. Classificação dos advérbios. Aqui nós vamos ter uma tabela com vários advérbios e suas circunstâncias. Surgiu dúvidas? Corram na última página da apostila e deem uma pesquisada nos advérbios. Então, o advérbio é uma classe de palavras que, ao unir-se ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio, pode modificar o sentido dessas palavras. Assim, o advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Os advérbios podem ser classificados em... Observem aqui que nós temos uma lista dessas classificações, ok? Então, preste atenção, nós temos vários. Vamos voltar aqui. Classificação. Nós temos os advérbios de afirmação, sim, certamente, efetivamente, realmente. Advérbio de dúvida, acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, termina em mente, mas provavelmente é dúvida. Você vai sair hoje? Provavelmente, possivelmente. Você não está dando certeza. Então, é um advérbio que indica dúvida. Advérbio de intensidade, assaz, bastante, bem, demais, mais, menos, muito, pouco, quanto, quão, quase, tanto, tão. Advérbio de lugar. Abaixo, acima, adiante, aí, além, ali, aquém, aqui, atrás, através, cá, defronte, dentro, detrás, fora, junto, lá, longe, onde, perto. É claro que de lugar você vai ter outros, por exemplo, estou na minha casa. Estou em casa, por exemplo, em casa é advérbio de lugar. Não está aqui, obviamente, porque aí você vai ter um monte de outros espaços que indicam lugar. No céu é advérbio de lugar, é espaço. É claro que não está aqui, porque se estivesse aqui a nossa lista teria que ser enorme, né? E não conseguiria contemplar tudo. Advérbio de modo. Assim, bem, debalde, depressa, devagar, mal, melhor, pior e quase todos terminados em mente, fielmente, levemente, etc. Né? Sentiu-se mal, sentiu-se bem, sentiu-se pior. Olha só, então, sentir-se, advérbio, como ele se sentiu? Sentiu-se bem, sentiu-se mal, sentiu-se pior. São advérbios de modo. E advérbio de negação, não e tampouco, que é o também não. E advérbio de tempo, agora, ainda, amanhã, anteontem, antes, breve, cedo, depois, então, hoje, já, jamais, logo, nunca, ontem, outrora, sempre,
tarde e etc. Qualquer dúvida, venham ao final da apostila e deem uma olhada, deem uma lida nessa relação de advérbios e suas classificações, seus exemplos e tudo mais, certo? Que nós temos várias classificações de advérbios e vários exemplos desses advérbios. Em caso de dúvida, voltem ao final da apostila. É isso, prestem bastante atenção aos advérbios, porque eles, assim como os verbos, que indicam as ações dentro do texto, são essenciais para a produção de um texto, para a gente compreender melhor os textos, ok? Estudem com calma, com carinho, com atenção. E para finalizar, vamos voltar aqui em outro texto, que foi o último texto de Prometeu, que eu passei para vocês no grupo de WhatsApp. Estudem, deem uma lida. Só vamos pegar aqui um exemplo. Eu espero que vocês tenham lido esse texto, porque traz a história completa de Prometeu, o inventor da humanidade. Fala até da história, do fato de ele ter sido acorrentado, essas coisas todas. Então é interessante vocês lerem, só tem 5 páginas, é só um texto para complementar o mito que eu passei para vocês. Olhem aqui, certa madrugada. Quando nós estávamos falando de tempo, de lugar, de espaço determinado ou indeterminado, é isso. Quando fala certa madrugada, você não tem certeza de quando aconteceu. Foi uma madrugada qualquer. Isso é indeterminado. Ok? Então, certa madrugada é tempo. Ok? Prometeu subiu sorrateiramente. Terminou em mente, advérbio de modo. Como ele subiu? Ele subiu sorrateiramente. As encostas do Olimpo. Indica lugar, expressão. Não é uma palavra só, é uma expressão. Esperou que Hélios, o deus do sol, surgisse no horizonte. Olha a importância dos advérbios. Aqui indica lugar também. Conduzindo sua carruagem de chamas. Quando o carro do sol estava passando perto do cume do Olimpo, olha, cume do Olimpo, outro advérbio de lugar. Prometeu acendeu uma tocha em seu calor. Depois desceu o monte, olha, ele desceu o monte e levou aos humanos o mais revolucionário de todos os segredos. O segredo era revolucionário. Adjetivo. O mais intensifica o sentido desse adjetivo, então é advérbio de intensidade. Agora, advérbio de tempo. A humanidade podia moldar os metais em ferramentas e utensílios. Podia criar vasos para carregar água, podia cozinhar e assar sua comida. Bom, então observem que aqui nós temos uma série de advérbios. Os advérbios, portanto, são importantes nas nossas produções de texto, contos, fábulas, mitos. Nós sempre utilizamos porque eles são elementos essenciais para você dizer o espaço, dizer o tempo em que as coisas acontecem, dizer o modo, a intensidade, essas coisas todas. Estudem bem, analisem bem, façam uma boa leitura da apostila, respondam as perguntas com bastante atenção e qualquer dúvida podem perguntar que eu estarei aqui para ajudá-los. Um bom dia a todos. Estamos quase concluindo a apostila do mês de junho, julho e logo chegaremos às nossas férias, logo chegarão as nossas férias. Bom dia a todos, continuem se cuidando, porque os casos de Covid-19 ainda continuam altos no nosso município. Bom dia a todos.